vai se estender por algumas semanas. Pedro Henrique Torre, conta pra gente aqui as diferenças, então, do Flamengo para este confronto agora contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para todo mundo por aí. Tava dando uma última conferida aqui no celular se tinha mais alguma novidade, porque o Flamengo treina hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Ainda não dá para dizer que é aquele último apronto para o confronto, mais um contra o Palmeiras nesse domingo no Maracanã. Mas o De La Cruz, de fato, ele voltou às atividades, enfim, está treinando lá sem nenhum tipo de problema, ao que consta, porque ele teve um trauma no joelho direito, ficou fora do duelo durante a semana. Muita gente diz que fez uma falta enorme no meio de campo do Flamengo. Então vai caber muito provavelmente ao Tite, comissão técnica, escolher se o De La Cruz vai a campo ou não neste fim de semana. Ainda tem mais uma atividade amanhã no Ninho do Urubu, então o Tite vai conversar com seus pares ali para saber qual a estratégia a utilizar neste fim de semana. Por quê? Porque no meio de semana, quinta-feira, tem o jogo contra o Bolívar no Maracanã, um jogo de muita importância, porque a volta vai ser lá na altitude de La Paz. É um espaço maior, né, entre esse jogo, porque geralmente os jogos acontecem no meio de semana, quarta-feira, mas o Flamengo vai ter o jogo na quinta. Então o Tite, de repente, pode utilizar um time mais forte. O Pedro vem muito exigido também fisicamente, então o Tite está estudando com a sua comissão técnica. Certo é que ele não vai ter o Bruno Henrique, tampouco o Davi Luiz, ambos estão suspensos para esse jogo bem importante do Flamengo. Quem sabe aí contar com o tropeço do Botafogo, aí ganha mais importância ainda essa partida, esse duelo, mais um contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. Mas é uma boa notícia esse retorno do De La Cruz. Só para fechar, Mari e amigos do Sport Center, eleições do Flamengo marcadas 9 de dezembro, um dia depois da rodada do Campeonato Brasileiro, de 8 às 21 horas na Gávea, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, depois de duas eleições seguidas no sábado, vai voltar a ser num dia útil, em uma segunda-feira. Mari. Já está marcadinho, então, que você está escalado na segunda-feira, porque essa eleição, na verdade, não é de 8 às 9. Já começou hoje, até então, quer dizer, já começou há bastante tempo, até o dia 9 de dezembro. Do lado do Flamengo atualizado, do lado do Palmeiras agora com Vinícius Nicoletti. O que você me conta do Alviverde, Vinícius? Oi, Mário, um beijo pra você, abraço pro Marra, Breiler, fã de esportes. O Palmeiras também vai bem diferente do time que entrou em campo no meio de semana contra o Flamengo para esse novo encontro no Maracanã. Isso porque o técnico Abel Ferreira vai preservar os jogadores desgastados fisicamente e também aqueles que saíram machucados da partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, o caso do Mike e do Felipe Anderson. Ainda não tem o Estevão, então o Palmeiras vai com um time alternativo para o Maracanã. Mas dá uma olhada no time alternativo do Palmeiras. Pode ser no gol o Everton, né? Aí os 3 zagueiros, ele pode tirar um desses 3 zagueiros, colocar o Naves, também o Marcos Rocha pode fazer essa função. Nas laterais, Giai e Vanderlan, o meio-campo com Zé Rafael, Richard Rios e o Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas está disponível aí para o Campeonato Brasileiro. E na frente, Dudu e Lázaro. Então é um time forte que tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro, principalmente nos jogos fora de casa. Palmeiras vem de 6 jogos consecutivos, contando a Copa do Brasil, sem vencer fora de casa, 5 pelo Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 2 empates. Já deu sinais de recuperação, mesmo na eliminação da Copa do Brasil, e agora busca essa vitória fora de casa para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pensando na sequência, né? Porque quarta-feira que vem retorna ao Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, oitavas de final da Libertadores. Então é isso, Mari, um Palmeiras alternativo nesse final de semana contra o Flamengo. Obrigada, Nicoletti. E, cara, que sequência também do Palmeiras, né? Porque vem de Flamengo na Copa do Brasil, aí agora o Campeonato Brasileiro, que também está na briga, para depois ainda um Botafogo na Libertadores. Vai ter que administrar o elenco, mesmo o elenco sendo muito forte, como o Nicoletti trouxe pra gente. E não pode perder muito contato com a parte mais alta da tabela. Já está fora de uma competição. O Palmeiras não foi programado para estar fora da competição tão cedo, né? Em agosto, mas as bolinhas mostraram um ou outro. O Flamengo também não foi programado para estar fora da competição em agosto. O Flamengo passa, o Palmeiras não. Talvez isso sirva como até um estímulo maior para o Palmeiras. Bom, folga no calendário já é garantido, né? Vai ter algumas semanas aí
cheias para treinamento. Mas vai ter que servir também como estímulo. O Vinícius é esperto. Porque quando ele faz a pausa dramática e a ênfase para dar uma olhada na escalação, sim, ele tem razão. A escalação é ainda sim muito boa. Uhum. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Então dá para jogar, dá para competir. Do outro lado tem o Flamengo. Então, e como teve algumas críticas, né, pela atuação do Flamengo, mesmo com a classificação no Allianz, também pode ser um momento de alguma resposta mas com a classificação isso nem precisa. Então, mesmo grandes elencos sucumbem ao calendário do futebol brasileiro. E a gente precisa pontuar. O Flamengo, olhando ali para o G4 do Campeonato Brasileiro, é o único que está vivo em 3 competições. Uhum. E agora vai ter de lidar com essa maratona. Então vai ser cada vez mais difícil para o Tite dosar, escolher onde poupar. E naturalmente, no meio desse caminho, dessa maratona até o fim do ano, vai ter oscilação, vai ter partida de baixa. É claro que todo mundo adoraria ter ouvido as explicações do Tite para a postura do Flamengo diante do Palmeiras fora de casa, uma mudança drástica em relação ao que foi no Maracanã, mas analisando friamente, já com ali o passado o calor da derrota no Allianz Parque, apesar da classificação, a gente precisa olhar para o copo cheio do Flamengo. O Flamengo está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e vai muito bem para Libertadores e com confiança. Eu não imagino que o retrato do Flamengo na temporada seja o jogo passado contra o Palmeiras, mas sim um meio termo com o que apresentou no Maracanã e com as oscilações que o time apresentou no Campeonato Brasileiro, que vão continuar ocorrendo, mas ainda vejo o Flamengo muito sólido na disputa de título nas 3 competições. E que bom que tem o De La Cruz também voltando, né? Agora para esse time aí, se a gente tá falando de peças e elenco, é um cara que aí para esse jogo, em termos de ritmo, até que a gente falou no jogo do Allianz, ajuda demais. Sim, demais. É um jogador que dispensa comentários e ele encaixa em diversos setores do campo e faz muito bem o que tem que fazer. Uhum. E olha, o Flamengo passou sem ele, né? Vamos ver como vai ser também com ele em campo, porque com ele em campo, pega o 11, alguém vai estar descansado. Alguém vai descansar. Então é uma possibilidade de também dar uma arejada no elenco. Do Brasil para o Flamengo, mas vai pegar de novo o Flamengo, tá? No Maracanã, agora pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se vai poder contar com alguns jogadores. Depois da ressaca, o retorno. Quinta-feira de folga, sexta-feira de trabalho aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, até porque domingão já tem confronto de novo contra o Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. E temos algumas dúvidas. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se vai poder contar com o lateral direito Mike, ele que saiu da partida contra o Flamengo com dores na panturrilha, Felipe Anderson com um trauma no olho. Esses 2 atletas não treinaram aqui na Academia de Futebol nesta sexta-feira e ainda são dúvidas. Com relação ao Estevão, atacante que vinha sendo o grande destaque do Palmeiras nessa temporada, ele não participou de 5 dos últimos 6 jogos do Verdão, com problemas sucessivos no tornozelo esquerdo e também no joelho esquerdo. Com isso, ele iniciou uma transição física e pode ser que apareça em campo, principalmente focando, é claro, na Libertadores contra o Botafogo. Agora, então, o Verdão foca em 2 frentes, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Até porque na Copa do Brasil perdeu 4,5 milhões de reais por não avançar para as quartas de final. E era esse o planejamento financeiro do Verdão, chegar até as quartas. Então, com o problema que acabou tendo financeiro de não chegar até essa fase da competição de mata-mata nacional, agora, quem sabe, né, não recupera esse dinheiro avançando na Libertadores da América e conseguindo o tricampeonato consecutivo brasileiro em 2024. Tem o Botafogo pela frente. Palmeiras é importantíssimo, né, esse retorno do Estevão. Há eliminações que são traumáticas, outras que, pela circunstância, acabam propiciando uma recuperação rápida. O Palmeiras vem de uma derrota para o Flamengo, doída, mas o último jogo dos 2, né, foi o jogo que o Palmeiras foi hegemônico. Né? No primeiro foi muito mal. Foi muito mal. O Palmeiras foi eliminado por causa do desempenho no Maracanã, a discrepância de desempenho. Né? O Flamengo jogando muito melhor do que o Palmeiras. Por isso que o Palmeiras foi eliminado no primeiro jogo. E aí acho que o Abel tem culpa por ter colocado um time para jogar com uma estratégia absolutamente tacanha na partida contra o Flamengo no Maracanã. Mas esse jogo no Allianz Parque, essa vitória por 1-0, demonstrou que uma nova reinvenção é possível
nesse time do Abel Ferreira, porque vive o seu momento de oscilação, aquelas derrotas seguidas, né? O time caiu na tabela do Campeonato Brasileiro, Sim. Hoje está na 4ª colocação, a uma distância da liderança, mas acho que esse jogo no Allianz provou o quanto esse elenco ainda é forte. E agora deve contar com esse prodígio que é o Estevão, que coincidiu também com a saída dele, essa oscilação negativa. Mas o Palmeiras, me parece, isso foi mostrado naquele jogo contra o Vitória, né? Que vai deixando o Campeonato Brasileiro de lado para focar na Copa Libertadores da América, agora porque a Copa do Brasil já foi, né? Esse jogo é contra o Botafogo no Rio. O Botafogo está jogando bem. Foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião, no jogo contra o Bahia, a expulsão do Gregory, né? Ridícula, né? Então, de repente, o Abel poupa o time no jogo contra o Flamengo. Isso pode acontecer. Nesse agora? Nesse agora. O jogo contra o Botafogo é na 4ª, né? Flamengo agradecerá. Flamengo que deve ter retornos importantes, né, Sim. Bernardo? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Quem é que volta? O De La Cruz, recuperado de trauma no joelho. Isso fez falta demais. Rossi, reserva na Copa do Brasil, é o goleiro da Liga, né? Goleiro do Brasileirão pro Tite. Ele que botou o Matheus Mendes aí, tem botado na Copa do... Matheus Cunha, perdão. Matheus Mendes é o goleiro do Galo, o reserva do Everson. E o Varela, o lateral direito, deixou o jogo de quarta-feira com dores na coxa, fez tratamento, participou do treino. 3 figuras importantes, 3 titulares. Sim, 3 titulares. Eu não gosto dessa ideia do Tite de ter um goleiro para Copas e outro para a Liga. Porque a diferença de nível entre Rossi e Matheus Cunha é muito grande. Você faz isso é comum até no futebol europeu, mas quando você tem 2 goleiros mais ou menos no mesmo nível, né? O Barcelona em 2015 ganhou tudo, a tríplice coroa, ganhando Champions League, inclusive, no futebol europeu, com Cláudio Bravo e Ter Stegen. Que à época eram 2 goleiros mais ou menos no mesmo nível. Aí tudo bem, mas Matheus Cunha é um goleiro fraquíssimo e pouco confiável. E tudo que goleiro não pode ser é pouco confiável. Mas tanto assim, certo? Eu acho. Só ver o que aconteceu na temporada passada. Na final contra o São Paulo na Copa do Brasil, o gol do Caleri ele falha e falhou bizonhamente contra o Olímpia na eliminação da Libertadores no ano passado. Tá aí, grande jogo a ver, né? Quem que vai poupar e quem não vai poupar para essa grande partida. A grande rivalidade nacional aí dos últimos anos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo recebeu proposta da Atalanta da Itália pelo lateral direito Wesley. A oferta pode chegar a mais de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais na cotação atual, sendo 15 milhões fixos, ou seja, 90 milhões de reais e 5 milhões de euros em bônus por metas. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande. O Wesley virou alvo de clubes da Europa na atual janela de transferência. O Bournemouth da Inglaterra já enviou uma proposta ao Flamengo pelo lateral, mas foi recusada. Agora é a vez do Atalanta da Itália, que se interessa pelo jogador. O time italiano, inclusive, formalizou uma oferta de mais de 20 milhões de euros ao Flamengo pelo jovem. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo gostou dos valores enviados pelo Atalanta para vender o Wesley nessa janela de transferência. Contudo, o Flamengo ainda não deu uma resposta à equipe italiana. A oferta é cerca de 15 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bônus, totalizando 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. E aí? Se você tivesse a caneta na mão, você venderia o Wesley? Ou é momento do Wesley ainda continuar no Flamengo? Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Ó, fica ligado no canal que assim que a gente tiver mais atualizações a gente vai trazendo pra vocês aqui, tá bom? Nesse quesito da venda do Wesley, eu vou falar uma coisa pra você. É de se pensar, hein? É de se pensar, porque 20 milhões de euros para um lateral direito, meus amigos, o Flamengo vai fazer uma baita venda. Uma baita venda. Eu vou falar pra você, hein? Tudo pode acontecer, né? Mas, e fora que ele vai pra um time, que é um time considerável aí, time de classe, né, de Champions. Vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente deve sair essa venda sim. O Flamengo ainda não se posicionou, não falou sobre a proposta. A gente vai ficar de olho pra trazer a melhor informação pra você, ó. Tamo junto, nação. Não se esqueçam, dá aquela moral.
Deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.